O Câmara Debate traz hoje um tema que talvez seja aí um dos mais importantes discutidos no país na atualidade. Não na atualidade, já tem tempo que está sendo discutido e agora mais devido aí à discussão que está sendo feita na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional, e, enfim, que vai afetar a vida de muitos brasileiros, e que é a reforma da Previdência. Então a gente trouxe aqui alguns convidados para falar sobre esse assunto, com o intuito de orientar o nosso telespectador, de conscientizar o cidadão dos direitos e deveres, enfim, de como que isso pode afetar a vida dele. Não é uma questão de quem é a favor e quem é contra, mas uma questão de levar informação de diferentes pontos de vista para que o telespectador tenha uma visão mais ampla sobre esse assunto. Então a gente convidou aqui o economista, especialista em finanças públicas, doutorando aqui da UFO, e está sempre falando sobre muitos assuntos aqui com a gente. Mais uma vez, a gente agradece imensamente a disposição do Benito Salomão. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, Benito. Sempre contribui muito. Eu quero cumprimentar você, Fernando, pela iniciativa, agradecer a oportunidade de estar aqui e também cumprimentar todos os nossos colegas aqui, o vereador PC e também o doutor Rogério aqui, para que nós tenhamos realmente um bom debate. Com certeza. Bom, e a gente apresenta também aqui, que a gente convidou e teve a disposição de vir, e agradece muito a presença do advogado previdenciário, que é o doutor Rogério Ravanini. Ele esteve na Câmara Municipal há uns dias, há um tempo atrás aí, e prestou um relevante serviço numa audiência pública falando sobre a reforma da Previdência, e a gente resolveu convidá-lo para vir aqui falar um pouco mais e esclarecer a nossa população. Doutor Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Fernando. Primeiro, cumprimentá-los, colegas. Esse é o momento, né? A reforma está aí, a procura por informações é muito grande. Então, quanto mais pudermos alardear e debater e discutir isso, tem que ser agora mesmo, não podemos deixar para depois. Bom, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, doutor Rogério. E, como sempre, o Câmara Debate tem 1 ou 2 vereadores, e hoje a gente trouxe aqui o Paulo César, PC, que é vereador e que promoveu, que propôs aí a realização dessa audiência pública na Câmara. Então a gente parabeniza pela iniciativa e agradece mais uma vez a sua presença aqui, PC. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui com você, com esses convidados ilustres. Fizemos dia 11 de abril lá na Câmara Municipal uma audiência pública. O tema foi reforma da Previdência. É um tema importante, nos preocupa diante de várias possibilidades de mudanças em relação a professores, servidores públicos, trabalhadores rurais também, aposentadoria por invalidez, ou seja, são vários temas que podem mexer muito com a vida da população brasileira. Então, fizemos esse evento na Câmara, e hoje estamos aqui compartilhando novamente. O momento ele é de mobilização dos deputados federais, senadores, porque no nosso entendimento, vamos entrar no mérito daqui a pouco, mas vários segmentos da população serão prejudicados. Com certeza, eu acredito que todas as pessoas que estão assistindo o programa nesse momento, de alguma forma, vão ser atingidos, todos, positivamente ou não, não importa isso, todos são atingidos. Todos nós. Agora, a gente começa aqui com o doutor Rogério. Doutor Rogério, o importante é dizer que, por enquanto, ainda não mudou nada, Porque o pessoal parece que está procurando aí os escritórios de advocacia, já falando, agora mudou, e não mudou nada ainda, por enquanto. Fernando, ainda, como você disse, isso está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, Existe uma proposta de reforma, ela tem vários itens, ela praticamente altera a previdência toda, tanto do setor da iniciativa privada como do setor público. Muita coisa ali, se vier a ser votada, muita coisa não entrará e algumas coisas sim, Eu acredito que ali jogou-se o que o governo espera, o que o governo precisa. Ora, algumas coisas não têm a menor condição de passar, por uma questão social e uma questão até de justiça. Mas as pessoas realmente, elas procuram os escritórios de advocacia já afirmando, então, a lei já mudou, Então agora eu preciso ter 65, Então essa falta de informação que contribui para esse debate aqui. Então vamos esclarecer, não tem nada definido,
Tudo está sendo discutido ainda, o momento é de discussão. E, Benito, você acredita que nesse ano de 2019 a gente tem uma reforma? Olha, ou a coisa pode ainda rolar muito ainda? eu espero que sim, Fernando, e torço para que sim. Por quê? O ano que vem nós teremos eleições de prefeito no Brasil inteiro. E, de certa forma, a passagem de um tema tão desgastante, né, para os deputados que têm as suas bases eleitorais nos municípios votarem num ano de eleição, isso se torna um assunto muito delicado. Portanto, eu espero que isso não passe para o ano que vem. Na verdade, eu tinha uma esperança, e acabou se manifestando uma esperança ingênua e talvez insensata, de que isso pudesse se esgotar já no primeiro semestre desse ano. Infelizmente, parece que as minhas esperanças foram frustradas, e isso vai avançar para o segundo semestre. Agora, existe uma temeridade em jogar essa reforma, em protelar mais essa reforma para 2020. Por quê? O risco de fracasso aumenta muito, e porque os problemas macroeconômicos que se agravariam caso essa reforma não seja aprovada já, eles aumentariam muito também. Então, quando se fala em reforma da Previdência, com todos os efeitos que ela traz, e é óbvio que traz, sobre alguns direitos, né, isso não é simplesmente um pacote de maldades. Existe uma razão de ser. A reforma da Previdência está posta da forma como está posta e no momento em que nós vivemos, porque existem dois problemas de fundo que precisam ser encarados pela ação do governo, e, de certa forma, isso não está conseguindo andar. O primeiro problema é um problema macroeconômico, de expansão da nossa dívida pública, né, que era 50% do PIB em 2013, hoje é alguma coisa próximo de 80% do PIB, será alguma coisa próximo de 92%, 93% do PIB em 2020, no final de 2020. Então, existem alguns outros caminhos para se resolver essa questão da dívida pública. Eu vou retornar nisso em uma outra fala, em uma outra oportunidade. Mas o segundo problema posto é a mudança do perfil demográfico da sociedade brasileira. Então, a partir de 2040, 2045, só a população com mais de 60 anos vai crescer no Brasil, né? Posto isso não são estimativas minhas, são estimativas dos estudiosos da área. Posto isso, você cria um problema que, pelas regras atuais, o sistema entraria em colapso. Por quê? O sistema depende do contribuinte de hoje contribuindo para que o aposentado de hoje tenha o seu recurso. É um sistema de solidariedade geracional. A partir do momento que você tem menos contribuintes e mais beneficiados pelo sistema, pelas regras atuais, a matemática não fecha, né? Os déficits atuariais já estão aumentando muito, e isso comprometeria o sistema, sem dúvida nenhuma. Bom, a gente teve a palavra aqui do Rogério e do Benito, a gente, né, vamos passar essa parte para o PC aqui, e o assunto fica aberto, viu? Quem quiser já entrar, contribuir com o tema, fica à vontade, não precisa ficar esperando eu direcionar perguntas, tá? Eu costumo dizer que o programa bom é o que o apresentador fica aqui assistindo junto, né? PC, o que a gente vê é o que sempre acontece, e eu tenho que fazer essa pergunta, como você é um representante do Poder Legislativo e tal, que é o que acontece sempre, todas as vezes, que é a negociação de cargos para votar algum projeto. Isso você acredita que o Brasil ainda aguenta isso? Né? Por exemplo, você vê negociação de cargos, bancada X para votar a favor ou não. É uma negociação que parece que é mais para interesses próprios do que para resolver o problema da população, não é? Infelizmente, Fernando, eu creio que prevaleça essa situação, até a própria base de sustentação do próprio governo. Agora, pessoalmente, eu sempre fui favorável à questão da mudança. Nós temos que mudar, nós temos que ter uma política diferente, nós temos que ter idealismo, porque mudanças são necessárias. A reforma da Previdência, como o Benito falou, a população de idosos está crescendo. Se vai diminuir o número de contribuintes, como é que você vai pagar uma folha imensa? Então é necessário mudar. Agora, inadmissível mexer com algumas áreas que eu considero assim prioritárias. Por exemplo, a educação. Educação, você vai nos países
desenvolvidos, ela é valorizada, a figura do profissional da educação, a questão do aluno, né? Então, politicamente, voltando à sua pergunta, eu entendo que essas áreas essenciais, elas não podem ser flexibilizadas. Educação pública, saúde, né? E difícil também você ver a questão política prevalecendo, a própria questão dos deputados e senadores na reforma, a proposta apresentada, ela acaba trazendo privilégios para quem está no poder, quem está no mandato. Mas como que você vai dar privilégio para 513 deputados federais, 81 senadores, né? E deixa de lado a questão, por exemplo, da professora, que vai ter que trabalhar mais, ela vai ter que trabalhar um período a mais, né? Então, assim, são questões essenciais que eu creio que, mesmo politicamente, teria que ter um mover de toda a sociedade para não mexer com essas questões, porque educação, ela não é simplesmente despesa, ela é investimento. Então, o olhar do político tem que valorizar essas áreas essenciais. Educação, seja educação infantil, de 0 a 5 anos, educação fundamental, ensino médio, valorizar as ações das universidades públicas também, pesquisa, né? E você vê, não querendo sair muito fora do tema, que nós estamos num momento de retrocesso na área da educação, tanto o governo do estado, né? Recentemente, foram fechadas, salvo engano, 21 escolas que oferecem o ensino integral, escolas do estado em Uberlândia, fora do estado. Questão de programas que trabalham com adolescente, oriundos do socioeducativo, a questão das universidades, corte de recurso. A nível federal também, você vê as universidades federais também já passando por algum momento delicado. Então, eu creio que politicamente, eu sou favorável, eu vejo a função do político como um agente de transformação, agente de mudança, mas que ele não pode se flexibilizar diante desses valores importantes como a educação pública, a saúde pública, segurança, né? Infelizmente, o que você falou, por questão de negociata, acaba passando. E a gente sabe que todo momento propício bom para o político fazer a mudança é no início do mandato. E o que a gente está presenciando agora, em federal e estadual. Vamos lá. Pois não, doutor, fica à vontade, tá? Existe uma decisão judicial, ela até ela é muito sábia, né? Ela trata, embora antijurídica, salvo engano foi do Paraná, um juiz de primeira instância do Paraná, que ele dispensou a aplicação do fator previdenciário em uma aposentadoria ao argumento de que aquela reforma, a emenda constitucional número 20 de 98, ela havia sido financiada, os votos para aprovação foram comprados mediante, isso é público notório, né, o que foi dito, já mostrado na imprensa, o mensalão e tal. Então ele alega isso. O que nós estamos vendo hoje, novamente, é isso. Não, obviamente, o mensalão, mas a troca de, olha, eu troco o meu posicionamento por um cargo. Então, essas semanas aí tem se mostrado assim. E isso está escancarado nas páginas como aí. Como se fosse algo normal, como se fosse, né? algo normal. Legal, olha, como se fosse legal. Tudo bem, eu sou contrário a essa reforma, mas se eu tiver tais e tais cargos, eu posso votar a favor disso ou daquilo. Então, cadê a convicção? Né? Cadê o debate com a população? Cadê... olha, eu defendo isso, a transparência com a população. Então, é isso que nós não temos. Você tem alguém votando o destino de todos nós, porque todos nós aqui vamos depender da Previdência, o destino de todos nós, e às vezes trocando isso por cargo ou por outra coisa. Então, essa transparência e esse tipo de atitude já deveria ter sido extirpado da nossa política. É verdade. Quer comentar alguma coisa sobre? Sem dúvida antes nenhuma. De entrar na questão da Previdência mesmo? Nessa questão da política e dos vetores políticos da reforma, eu não era nem nascido na Constituinte, o doutor Ulisses Guimarães dizia que se você não gosta desse Congresso, espera para ver o próximo. Então hoje o que nós vemos no Congresso Nacional é um show de horrores, né? Um verdadeiro espetáculo de horrores, no seguinte sentido: além de todas essas manifestações fisiológicas que nós vemos aí, o Congresso se resumiu ao baixo clero, né? Hoje só existe baixo clero no Congresso, de forma que nós não vemos mais aqueles deputados, como os senadores, como nós tínhamos ali há 20, 30 anos atrás, um
Delfim Neto, um Roberto Campos, mesmo na ala da esquerda, uma Maria da Conceição Tavares, um Luiz Carlos Prestes, um Darcy Ribeiro, pessoas que são estudiosas e que, portanto, são aptas a legislar, a comprar esse debate. Então, hoje a gente acompanha aí nas comissões aquelas baixarias ali protagonizando a base do governo e a oposição, né? Porque sejamos justos, né? A nossa oposição que ela é tão ruim quanto o governo em termos de capacidade de argumentar, e isso, de certa forma, isso é um não debate, isso é a não política, né? É por isso que, para aprovar uma medida emergencial, como a reforma da Previdência, e aqui eu quero já começar, já entrar no assunto da Previdência em si, o debate está muito mal feito no Brasil. Tá? Se usa a reforma da Previdência como se isso fosse um vetor de crescimento. Não, não é. Na discussão de crescimento nós podemos discutir também, mas a reforma da Previdência é para evitar uma crise mais grave e aí sim, PC, poder valorizar sim a educação. Porque hoje, pela atual conjuntura e pelo atual curso natural das coisas, se você continuar aumentando o gasto com inativos em todos os níveis de governo, você vai ter que penalizar os serviços públicos, como já está acontecendo. Então, as universidades, o recurso das universidades está caindo por quê? Porque o gasto da Previdência cresce 6% ao ano em termos reais, acima da inflação. Então, qual que é a alternativa a isso? São várias. A primeira alternativa é aumentar impostos. Nós saímos de uma carga tributária no começo dos anos 90 de 22% do PIB para 35% do PIB agora. E numa conjuntura onde a economia brasileira não cresce, eu tenho dificuldades em acreditar que novas elevações tributárias sejam viáveis nesse momento. A segunda forma é penalizando outros tipos de gasto. Aí você corta da educação, aí você corta da saúde, aí você corta da assistência social, aí você corta dos investimentos públicos, sucateia toda a nossa infraestrutura, né, a nossa matriz energética, etc., para continuar pagando aposentados. A terceira alternativa a isso é aumentar a dívida pública. A nossa dívida pública saiu, como eu disse, de 51% do PIB em 2013, hoje ela é de 80% do PIB, dado que o nosso déficit nominal é de 7%, 8% do PIB ao ano, a depender das estimativas que se usa para o crescimento do PIB, nós teremos uma dívida pública de 90%, 92% do PIB. A única alternativa que sobra nesse tipo de conjuntura é fazer o que a Argentina faz, monetizar a dívida, imprimir dinheiro para pagar. E isso é inflação. E inflação é um imposto sobre o pobre. Então, quando a gente vem aqui defender uma medida antipática, como a reforma da Previdência, que mexe sim em direitos adquiridos de vários setores, eu mesmo tenho 30 anos hoje, serei extremamente afetado, porque provavelmente vou me aposentar aos 70 ou mais. Então, quando a gente vem defender uma medida antipática, como a reforma da Previdência, é para evitar os efeitos colaterais, porque muito se fala dos custos de se aprovar a reforma da Previdência, mas muito pouco se fala dos custos de não aprová-la. E existe uma crise aguda apontando no horizonte de médio prazo da economia brasileira aqui, se essa dívida pública chegar nos 94%, 92% do PIB. Nós teremos muitos solavancos no câmbio, né? O dólar já está batendo ali a R$4, já está chegando próximo a R$4. Nós não sabemos se isso pode chegar a 5. Né? E aí teremos novamente um impacto inflacionário. Os investimentos da economia brasileira, mesmo os privados, eles desapareceram. Nós temos hoje um contingente de desempregados muito alto na sociedade brasileira, que se você pegar o desemprego e o desalento aqui, você chega a mais de 20 milhões de pessoas. Né? Então nós temos aqui 6 uruguais em desempregados na nossa economia, e a reforma da Previdência não é para crescer, para o país voltar a crescer, mas sim para evitar uma crise aguda, porque além de tudo, os estados já não estão pagando mais. Os estados já não estão pagando mais os seus servidores ativos em dia, porque o seu gasto com inativo é insustentável. Né? Então houve uma irresponsabilidade muito grande também nos 20 anos que se passaram nesse... Né? Isso não foi construído agora. Isso já vem há 2 décadas sendo construído. Então hoje os estados não estão nem pagando o salário dos seus professores, dos seus policiais, dos seus bombeiros. Os bombeiros que trabalharam no desastre de Brumadinho, em Minas Gerais, estão recebendo o 13º em 10 ou 12 pagamentos, não sei. E o salário em 3, 4. Então, é razoável isso? Né? Eu costumo dizer que se você quiser saber como estará o Brasil
na ausência das reformas, que aí também não é só a Previdência, não. A Previdência é um item dentro do ajuste fiscal. Outros itens são necessários. Você tem a questão do gasto tributário, o dinheiro que o Estado gasta para manter empresas dentro do país, os subsídios dados pelo BNDES. Nós temos um conjunto, a própria estrutura de recurso pessoal do setor público no Brasil precisa de reformas. A Previdência é um item. É o item mais urgente, por quê? Porque hoje, se você pegar o orçamento da União, 50% do gasto primário da União é com aposentados, é com Previdência Social. Se você não faz a reforma da Previdência, você vai penalizar muitos cortes em saúde, educação, em todas as outras rubricas. Então é por isso que nós viemos aqui assumindo posicionamento favorável à reforma. Tá. Eu vejo que a reforma é necessária na Previdência. Algumas reformas são necessárias. Algumas situações aqui impostas, como eu já disse, são extremamente injustas. Eu vou falar sobre elas, né? Claro, por favor. A aposentadoria do professor é uma delas. A aposentadoria dos trabalhadores rurais é outra. Por quê? Bom, os professores, primeiramente, porque quem eu tenho na família professores, a gente sabe que é uma atividade extremamente penosa, mal remunerada, todo mundo já sabe, mal reconhecida no país. Então, retirando isso do cenário, vamos tratar da aposentadoria. Na proposta, elevou-se o tempo de contribuição, elevou-se a idade, igualando, né, do homem e da mulher. Então, foi até um disparate. Se na aposentadoria por idade manteve-se uma idade de 65 para o homem e 62 para a mulher, na dos professores, eles igualaram essa idade em 60 anos, né? Então não está coerente. Não entendi, outra, né? Não houve aí equanimidade nessa tratativa. Então, certo. Se você tem, eleva o tempo de contribuição, eleva a idade, e a gente vê os professores, como eles chegam desgastados já com 22, 23 anos de trabalho. A professora, principalmente, né? Porque ela tem uma terceira jornada em casa. Sim. Então, é uma preocupação a dos professores. A outra é a dos rurais. Essa, para mim, foi um erro terrível na proposta. A gente sabe que quem produz o arroz, o feijão, as hortaliças, os legumes que vão à mesa... Que alimenta o país, né? São os pequenos produtores. Os grandes produzem soja, ou são criadores de gado, ou café, né? Então... Quem está imbuído de abastecer a nossa mesa é o pequeno produtor. E o pequeno produtor, você imagina, não é aquele que está aqui perto de uma cidade grande como Uberlândia ou de uma capital. Às vezes ele está em um lugar tão longínquo que ele vai à cidade, ele troca, por exemplo, o arroz que ele planta, o feijão que ele planta, ele troca aquilo por um porco, ele troca aquilo por... farinha, ou seja lá o que for no mercado, ou ele vende para a pessoa que passa ali vendendo. Ele não tira nota, ele não tem como procurar uma agência fazendária e tirar uma nota daquilo para poder fazer, para poder contribuir. Meio que no escambo até hoje. O que a proposta exige a partir de agora? Uma contribuição efetiva, que não era assim, do pequeno produtor. Sim. Então o pequeno produtor é aquele que, como dizemos aí, planta de dia para colher de noite. A família está ali trabalhando para a própria subsistência. Ele não tem outra fonte de renda, ele vive daquilo. Então essas pessoas, quando você eleva a idade delas para a aposentadoria, eleva o tempo de contribuição, passa para 20 anos, porque atualmente, aliás, basta o exercício da atividade rural. Ele não precisa contribuir hoje em dia. Digamos que seja meio que um benefício assistencial, embora previdenciário, né? A pessoa não recolhe contribuição e tem direito à aposentadoria. Mas por quê? Por causa da relevância, o papel importantíssimo que eles exercem na nossa sociedade. Então, se você exige para ele se aposentar que ele contribua sobre nota fiscal que ele emite, ou se não emite nota fiscal, que
faça uma contribuição, nós vamos deixar muito mais gente à margem da Previdência. Hoje nós temos já 60% da população economicamente ativa que está fora da Previdência. Esse é um grande problema. Então, trazer essas pessoas para a Previdência seria importante. Ninguém está debatendo isso. Então, o que estão fazendo? Estão tirando a credibilidade. Você tira a credibilidade da Previdência toda vez que você faz uma mudança. Quando mudou em 98, muita gente saiu correndo, eu vou aposentar porque eu vou perder. Quer saber, eu vou parar de contribuir porque eu não vou aposentar nunca. Então, na prática, ouve-se muito isso. Eu vou pagar INSS para quê? Não vou aposentar nunca mesmo. Ou eu vou ficar pagando aqui, eu ganho, por exemplo, R$3.000. Eu vou pagar aqui um salário mínimo mesmo porque eu vou aposentar com um salário mínimo. As pessoas esquecem, contribuição previdenciária é tributo. É obrigatório você pagar sobre tudo aquilo que você recebe. Você não pode decidir, eu quero pagar sobre um salário mínimo. Eu ganho R$10.000, mas eu quero pagar só sobre um salário mínimo. Ou eu quero pagar só uma privada. Não é assim que funciona. É norma cogente, é tributo. Se você trabalha, exerce atividade remunerativa, você é obrigado a contribuir sobre a totalidade do seu rendimento. Inclusive, a Receita Federal pode autuar, como já fez recentemente, em 2016 e 2017, e vem fazendo. Então, ele confronta, a Receita faz o quê? Confronta a declaração de imposto de renda. A pessoa declarou que recebeu R$3.000 por mês e pagou sobre um salário de INSS, ela já manda a GPS direto para pagar. É tributo. Então, e hoje tem muita gente procurando, assim, louco para aposentar logo, sim, antes das mudanças? A procura aumentou demais, né, com a proposta. Proposta, mas eu sempre digo, não adianta, não saia correndo, eu já vou me aposentar, você pode perder. Primeiro, tem que esperar o que vai ser aprovado. Ninguém sabe o que vai ser aprovado ainda. Segundo, ainda que seja aprovado, foi votado nas duas casas, foi sancionado, foi publicado, entrou em vigor. Se você já tinha o direito de se aposentar antes pela regra anterior, você não precisa se preocupar, você pode se aposentar a qualquer momento pela regra anterior. Então não precisa sair em debandada, se aposentar agora, porque você pode perder. Então, existem regras de transição, achei louváveis várias delas, são 4 regras na verdade. Gostei bastante do que eu li na proposta, vamos ver o que vai passar. Diferente de outras propostas que nós já tivemos anteriormente. Então, manteve-se aí na verdade, o que é o fator 85-95 hoje, elevou-se esse fator, mas manteve-se isso para se garantir uma aposentadoria integral. Então, é um fator bom. Então, aquele que está há 3, 4 anos de se aposentar, ele teria um acréscimo no tempo, mas poderia se aposentar daqui a pouco. Não seria tão prejudicial. A reforma seria prejudicial para quem está ingressando e para quem tem pouco tempo de contribuição. Prejudicial que eu digo no sentido de ele sofrerá as consequências da norma permanente. É prejudicial, né? A reforma é feita para tirar, sem dúvida, benefícios. Restringir direitos. Restringir direitos, né? Enfim, existe uma linha muito tênue, né? E eu acho que a sua fala foi essencial nesse sentido, no estabelecimento do que é direito social e o que é privilégio. Porque no Brasil, né, na minha experiência discutindo o ajuste fiscal durante todos esses anos, privilégio é sempre o do outro, o meu é direito social, né? É assim que a discussão ela é travada nos foros políticos aí, nos grupos que se organizam para resistir a qualquer tipo de reforma, não só da Previdência. Então eu gostaria de trazer alguns dados aqui, porque o Brasil ele possui 4 sistemas previdenciários. Ele possui o regime geral de previdência, que é onde se aposentam os trabalhadores CLT, né, os trabalhadores da iniciativa privada, o regime próprio, que são onde se aposentam ali os trabalhadores estatutários do setor público federal, executivo, legislativo e judiciário. Existem ainda os trabalhadores de regimes estatutários de estados e municípios que têm regimes próprios, como Uberlândia, por exemplo, aqui tem o IPREMA, etc. E você tem ali o regime de previdência complementar, que esse é oferecido pela iniciativa privada pelos bancos. Se você pega o déficit acumulado da Previdência Social
do ano passado foi alguma coisa próxima, aqui vou arredondar, a 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais, para que vocês tenham mais ou menos uma ideia do que significa essa cifra. O orçamento de Uberlândia todo é 2 bilhões e 100. Então nós estamos falando de um rombo, não estamos falando nem de gasto nem de arrecadação, estamos falando de um rombo, de um déficit de 300 bilhões de reais. E quando você abre esse déficit, você tem ali o regime próprio, ele é responsável por talvez 80, 85 bilhões desse rombo. E os trabalhadores rurais, o regime geral do trabalhador rural é responsável por mais talvez uns 95, 100 bilhões desse rombo. E quando você vai observar os dados do regime geral dos trabalhadores do campo, você percebe que o desembolso é alguma coisa próximo ali de 120 bilhões, né? E a arrecadação dos trabalhadores rurais é alguma coisa próximo de 8, de 10, de 12, a depender do ano que você olha. Então, paralelamente a essa reforma da Previdência, é preciso que haja também um esforço por parte do governo de se formalizar a mão de obra no campo, né? Porque senão realmente fica muito pesado. Porque o déficit previdenciário CLT do regime geral do trabalhador urbano, você resolve com crescimento. Esse você resolve com crescimento. Se o país voltar a crescer 2,5%, 3% ao ano, é bem possível que esse déficit, que hoje é alguma coisa próximo de 25, 29 bilhões ano, ele convirja para zero. Né? É lógico que isso também não se sustenta porque o país vai envelhecer. Mas houveram anos recentes aqui, acho que até 2014, antes daquela grave crise que se abateu sobre o Brasil, onde o regime urbano era superavitário. Então nós temos esse problema aí, que são exatamente o setor público e trabalhadores rurais. Nós precisamos de políticas públicas para formalizar o trabalhador no campo, né, e para, de certa forma, forçá-lo a contribuir. Né, porque, senão, realmente vai ficar insustentável isso daí. Porque você tem que esticar muito a corda do outro lado, né, do trabalhador urbano, em termos de idade de se aposentar, em termos de, enfim, das regras ali, dos fatores que se calcula ali para que ele possa se aposentar mais próximo do que ele contribuiu, para poder pagar esse seguro. E aí eu concordo integralmente com o que disse o doutor Rogério, e a aposentadoria rural no Brasil, ela sempre foi encarada como um seguro social, onde a sociedade canalizava uma parte dos recursos previdenciários para pagar aposentadoria a trabalhadores que às vezes são até analfabetos realmente, não têm condições de se defender, mas nós precisamos agora avançar um pouco mais e dar condições para que essas pessoas também elas possam se formalizar e sejam capazes ali de recolher para o sistema previdenciário. Caso contrário, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, caso contrário nós vamos ter que onerar ainda mais o trabalhador CLT urbano. E aí são opções que a democracia vai resolver. Aí o PC, a política, ela existe para resolver esse tipo de conflito, né? Para resolver esse tipo de dilema. O fato é que a restrição está dada, né? Existe um déficit de 300 bilhões, e aqui eu gostaria de criticar, inclusive, o governo, porque nós não sabemos o que vai ser retirado desse projeto de PEC, e houve agora a iniciativa, poucas semanas atrás, do senador José Serra, de pedir a memória de cálculo da reforma da Previdência para a equipe econômica. Então nós queremos saber, por exemplo, como eles chegaram nessa conta de economizar 1 trilhão em 10 anos. Nós precisamos saber essa memória de cálculo, até para o legislador ter elementos para poder inferir o que ele vai manter do projeto e o que ele vai retirar do projeto, de forma equilibrada ali, a manter um certo nível de economia para o Estado, mas ao mesmo tempo preservando os mais pobres. Né? Porque nem tudo que está na Previdência também é direito social. Existe muito privilégio. Existe muito trabalhador CLT urbano que se aposenta aos 55 anos de idade, até hoje. 55, 56 anos de idade. 50 anos de idade. Isso não existe em nenhum lugar do mundo mais. Né? No setor são público, 2 pesos e 2 medidas. São 2 pesos e 2 medidas. É comum a prática, né, no dia a dia do escritório, pessoas, homens, 48, 49 anos, requerer. Já buscarem aposentadoria. Né? Isso porque já contribuiu por ali uns 30 anos, mais ou menos. Né? Se ele tem, a título de exemplo,
Se ele trabalhou um determinado período com exercício de atividade especial, prejudicial à saúde, por exemplo, aquele período para o homem tem um acréscimo de 40%. Então, se ele começou a trabalhar cedo, ele pode chegar ali com os 35 anos, aos 49, 50, isso é comum. De contribuição. E essa é uma mentalidade que vinha antes da emenda constitucional de 1998. E com a instituição do fator previdenciário, que é um limitador que veio com a Lei 9876 de 99, regulamentando a emenda constitucional número 20. Então, naquele momento, antes de 1998, as aposentadorias precoces, aos 48 anos de idade, 50 anos de idade, elas eram a regra. Elas eram a regra, não eram a exceção. Com a emenda constitucional número 20, a instituição datuária, né, e a Lei 9876, ela estabeleceu o fator previdenciário. O fator previdenciário é uma fórmula que considera a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida do segurado. Quanto menor a idade, o tempo de contribuição, obviamente menor a expectativa, maior a expectativa de sobrevida e menor o valor do benefício. Então, pessoas hoje, só a título de informação, um homem com 50 anos de idade e 35 de contribuição, ele vai se aposentar com algo em torno de 49% da média de salários dele. Uhum. Então, se ele tem uma média de salários de R$2.000, ele vai se aposentar com salário mínimo. E sempre pensando assim, depois eu peço uma revisão disso aqui. Aí é um erro grande, né? A aposentadoria hoje é definitiva. O STF decidiu no final de 2016 por não assegurar o direito à desaposentação, que era a possibilidade da pessoa se aposentar, continuar trabalhando e somar esse tempo posterior à aposentadoria anterior e ter uma aposentadoria maior. Fazer uma revisão então, depois. O posicionamento hoje é de que a aposentadoria é definitiva. Então, se um homem se aposenta com uma média de salários, por exemplo, de R$2.000, se ele se aposenta com salário mínimo hoje, ele pensa assim, mas eu vou continuar trabalhando. Só que a hora que ele fizer 65, 70, isso vai ser... A diferença vai pesar para ele. Porque entendi. Sobreviver com salário mínimo não tem como. Então, aí seria no caso dele trabalhar um pouco mais para ter exatamente, para ter um benefício integral, maior. Né? Então, para você atingir hoje, né, a integralidade e tal, hoje está em vigor o fator 85-95. Esse ano é 86-96. Então, a mulher que soma entre idade e tempo de contribuição 86, ela tem 100% no coeficiente da aposentadoria. E o homem que soma 96 entre idade e tempo de contribuição, ele tem 100% do valor da aposentadoria. Entendeu? Então, a mentalidade das pessoas não mudou com a emenda constitucional número 20. As pessoas continuam, já que não existe idade mínima no setor privado, no regime geral, as pessoas continuam procurando a aposentadoria precoce. O imediatismo, exatamente. Né? Isso tem que mudar, isso realmente tem que mudar. Tá. Não tem como você sustentar uma previdência com pessoas se aposentando aos 49, 50 anos de idade. Que tem ainda muita energia. A média nossa é 58 anos. Né? A média da homens, geral. Mulheres, geral, do regime geral, é 59 anos. No mundo, essa média é 64. Tá. Mesmo se você pegar ali os países europeus que já têm regimes previdenciários muito generosos, essa média ainda é superior à nossa. Né? E uma outra questão também que precisa ser tratada em se tratando de previdência é a questão da nossa taxa de dependência. É a questão da nossa razão de dependência, que tem a ver com qual o percentual que o trabalhador leva para a aposentadoria em relação ao que ele ganhava na ativa. Então, no Brasil, essa também é uma das razões mais elevadas do mundo quando você compara com outros países. Então, por exemplo, hoje um trabalhador brasileiro, ele se aposenta em média com 80% do que ele ganhava na sua vida ativa. Por que isso acontece? Porque grande parte dos nossos trabalhadores são remunerados pelo mínimo, ou pelo menos declaram que são remunerados pelo mínimo, e uma outra grande parte dos trabalhadores até 2013 aposentavam no setor público com salário integral. Né? No mundo inteiro essa taxa ali ela é inferior a 50%. No Brasil ela é de 86%. Acho que só Luxemburgo tem alguma coisa tão próxima a isso.
PC, Um aspecto importante, tá pegando uma aula boa aqui gostei hoje, muito do comentário do Benito, a questão do trabalhador rural, realmente, que é necessário se fazer algo a fim de que diminua realmente, né, o peso sobre o trabalhador da zona urbana. Outro aspecto importante, de repente o doutor Rogério Ravanini tem mais propriedade, poderá até falar, que eu acredito que se apresenta como um retrocesso, essa questão da aposentadoria por invalidez. Sem dúvida. Né? Porque a pessoa, no momento que ela mais necessita do benefício, daquele rendimento, ela vai se ver numa situação, ela vai se sentir inferiorizada, porque vai ter um rendimento menor. Acho que é um aspecto interessante, de repente o doutor Rogério pode comentar para nós. Eu mencionei no meu ponto de vista, dois erros com a proposta, esqueci o terceiro, aposentadoria por invalidez. A proposta, a aposentadoria por invalidez hoje, ela é concedida no percentual de 100%, né, do salário de benefício. Então, faz-se a média das contribuições, multiplica, atualiza tudo, né, aos 80% maiores, atualiza de 94 em diante, julho de 94 em diante, atualiza tudo e faz a média e aplica 100%. Com a proposta, a aposentadoria por invalidez seria de 60%, com 2% a cada ano que exceda 20 anos de contribuição. Então, por que a preocupação? A gente sabe que hoje a aposentadoria por invalidez representa um grande número, as doenças em si representam um grande número, um valor de benefícios pagos, né? Acontece que quando a pessoa aposenta por idade ou por tempo de contribuição, ela sempre acaba continuando no trabalho, continua trabalhando, ou faz um bico, ou continua no próprio emprego. A pessoa que aposenta por invalidez, ela não tem teoricamente, né? Ela não tem essa oportunidade. Então, se você ceifa 40% do rendimento dela logo na concessão, ela não vai conseguir pagar o tratamento. Não vai conseguir custear sequer os remédios que ela precisa. Então, para mim, a aposentadoria por invalidez esse coeficiente poderia ter ficado fora da reforma. A sua proposta seria escalonar isso ao longo do tempo? Começa com um benefício maior e suaviza isso ao longo do tempo? Como é que o senhor enxergaria Ou isso? o contrário, ele teria que ser majorado, porque à medida que o tempo passa, as despesas aumentam. Né? Agora, 60%, essa conta, se você colocar um aposentado por invalidez com 60% da média dele, pouquíssimos vão ter mais de 20 anos de contribuição. Poucos. Então, se você pegar a média das pessoas, do tempo de contribuição das pessoas que aposentam por invalidez, ela é de 14 a 17 anos. Então, quer dizer, todos eles se aposentariam com 60%. Esse dinheiro, essa quantidade não seria suficiente para ele custear sequer o tratamento dele. PC, no ponto de vista político, né, você acha acertada a decisão, por exemplo, de mexer em alguns setores do serviço público e outros não? Por exemplo, militares fica do jeito que está, não vai mexer, e outros setores do serviço público, por exemplo, já vai ter algumas alterações. Né? Eu sou a favor de que a mudança seja geral e tenha uma justificativa. A começar pelos agentes políticos também, deputados, senadores. Tem muita regalia, né? Porque se a população vê que o ônus, o peso está sendo dividido por todos, então eu faço parte do processo, facilita, entendimento. Estamos todos juntos. Todos juntos. O setor judiciário agora, também. Quando você vê privilégios, né, os deputados e senadores que estão atualmente no poder, eles vão ter privilégios, tá na proposta, né? Então, assim, eu penso que o ônus tem que ser dividido por todos. Mas essa reforma suaviza alguns privilégios. Hoje, pela proposta, o parlamentar que tiver os 2 mandatos requeridos, acho que isso passa para 3 mandatos ou 2 mandatos e meio a partir da próxima legislatura, mas ele só se aposenta aos 65 anos. Porque hoje um deputado, por exemplo, jovem, poderia requerer antes dos 65 anos. E aí entra essa questão aí dos privilégios que já vem postos desde antes, né? Essa reforma, ela mexe em alguns. A questão dos militares, é importante que se diga que a proposta foi enviada à parte porque é um assunto infraconstitucional, né? E é bom que não se constitucionalize isso. Portanto, a reforma dos militares, ela para ser aprovada, ela precisa de maioria simples no Congresso, né, de 50% mais 1 dos votos, diferente da PEC,
né, do projeto de emenda constitucional da reforma do regime geral e do regime próprio, que é maioria qualificada, são 2/3, 308 votos. Então, por isso que a reforma dos militares foi encaminhada depois, e aí eu tenho inúmeras críticas que ela poderia ser mais dura. Eu penso que ela poderia ser mais dura, para dar esse exemplo, até por ser um governo que vem de um ex-militar, né, e que tem ali no seu staff principal ali, generais, pessoas do Exército, da Marinha. Eu penso que essa reforma deveria ser mais dura, sim. Então, aí nós entramos na seara da política, né? O presidente não quis se indispor com a corporação que a vida inteira o elegeu como parlamentar, etc., e acaba tensionando, aí, criando um desgaste com o restante da sociedade, a partir do momento que ele não dá o exemplo. Porque ele mesmo recebe, né, um punhado de privilégios como ex-parlamentar, como ex-militar que né, me parece que a aposentadoria dele é até robusta. Portanto, mas isso não ajuda. Isso também, o fato do presidente ter se aposentado pelas regras que existiam até então, não pode ser motivo também para que você não faça as reformas e aprofunde uma crise que está posta ali na frente. Então nós temos que ter também esse certo nível de pragmatismo. Agora, uma questão que eu gostaria de levantar sobre a reforma da Previdência, e que é uma questão que me inquieta bastante, é porque nós temos hoje, Fernando, colegas, telespectador, um sistema previdenciário que transfere recursos de forma intergeracional. Como isso? O contribuinte de hoje, que vai se aposentar daqui 30 anos, ele está pagando, ele está contribuindo para o aposentado de hoje se aposentar. Então isso é uma transferência direta de recursos de pessoas mais jovens para pessoas mais velhas no presente. Só que, dada que a mudança do perfil demográfico do Brasil é um dado, isso independe das ações do governo, esse contribuinte ele vai se aposentar com regras mais duras no futuro, né? Então, ele provavelmente vai se aposentar com idade maior, ele provavelmente vai se aposentar com salários mais próximos do salário mínimo em média, e portanto, você tem uma transferência de recursos aí via política pública do futuro para o presente, né? Essa geração, essa geração de pessoas que estão aposentadas agora, é uma geração extremamente privilegiada em termos de regras previdenciárias, né? Porque gerações passadas não chegaram a se aposentar devido às expectativas de vida que nós tínhamos, né? Até os anos 60 o Brasil era um país rural, predominantemente. E as gerações que virão a partir de 2040 são gerações que vão se aposentar com regras muito duras. Não se enganem, a reforma da Previdência sendo aprovada, mesmo no texto integral, ela não sai do radar. Outros governos vão fazer novas reformas da Previdência. Sim, né? Então, esse assunto ele não sai de pau. Não. Né? E, portanto, pessoas mais jovens assim, elas terão benefícios muito reduzidos no futuro e vão ter que contribuir muito mais hoje, né? É uma transferência intergeracional de renda, né? Nós dizemos aí do futuro para o presente, né? Dos idosos do futuro para os idosos do presente. Esse assunto não é novo, né? Ele é recorrente e sempre será. Previdência sempre será, sempre dependerá de ajustes. Essa PEC ela trata da possibilidade de, aumentando-se a expectativa de sobrevida, aumentar-se também a idade, né? E isso ela já não ela deixaria para a legislação infraconstitucional estabelecer. Então, é um ponto dela que eu acho que tem que ser discutido. A desconstitucionalização. Tá? Exatamente. Então, já prevendo que no futuro a expectativa de sobrevida vai aumentar, maior, vai ser maior, e você não teria um desgaste e um quórum tão alto, especializado, para aprovar isso em reforma de emenda à Constituição, entendeu? Então, deixaria isso para a lei infraconstitucional. Isso, no mundo jurídico, é discutível, né? Você deixa para legislador infraconstitucional uma matéria tão importante como essa, gera insegurança jurídica. Voltando ao assunto dos parlamentares, a emenda realmente prevê que eles se aposentariam, os que ingressassem após a emenda, que se elegessem após a emenda, se aposentariam pelas regras do regime geral. A questão isso vai passar?
Isso vai ser aprovado? Eles vão aprovar contra eles mesmos essa alteração? Eu tenho dúvidas. Dificilmente. Então, por isso que eu disse, vamos ver o que vai ser aprovado. Não vai cortar na própria carne. Exatamente. Né? Se o peso recair só sobre a população, eu acredito que dificilmente eles conseguirão aprovar isso aí. Eu acredito, doutor Rogério, perdão, talvez seja uma impressão tola, ingênua minha, mas que é possível que essa mudança passe sim. Até como uma justificativa para que aquele parlamentar possa chegar no seu reduto eleitoral. Porque hoje a pressão da opinião pública, ela influencia muito nas decisões de votação. O deputado, em geral, hoje, ele não vota mais com a convicção própria dele. Ele vota olhando a sua reeleição e dando satisfação ali ao seu eleitor, né? Então, se eventualmente esse trecho da reforma foi amplamente divulgado pela imprensa, se esse trecho cai, eles vão comprometer o andamento de todo o restante da reforma, né? Porque aí as resistências vão se tornar muito maiores, mesmo das corporações que vão ser mais afetadas no serviço público, ou mesmo as corporações sindicais. Então eu penso e eu acho que, andando em Brasília, né, às vezes frequento Brasília, eu vejo que esse sentimento está posto. Eu não creio que eles vão mexer nisso. E eu quero também dar uma voz de confiança para o nosso Congresso, né? O nosso Congresso foi eleito agora, com a renovação grande e tudo. Enfim, vamos dar esse voto de confiança para eles e ver o que sai. Se eventualmente eles tirarem essa cláusula, aí é o nosso papel como formadores de opinião, como pessoas que têm voz na sociedade, de cobrá-los por isso, né? Talvez tenha uma dúvida aí da população, e acho que é bom esclarecer, essa questão de capitalização. Tá. Tem uma parte lá que fala que é um sistema de capitalização. Como que é? O senhor quer falar? De maneira simples assim, que a pessoa pode entender. Nós temos basicamente 2 modelos previdenciários. Na verdade, nós temos 3 modelos previdenciários. O modelo de repartição, que é o modelo que existe no Brasil, né, o modelo atual, no qual o trabalhador do presente paga não para ter o direito de se aposentar. O doutor foi muito feliz na fala dele. Ele paga no regime tributário. Ele paga, é uma obrigação tributária que ele paga para estabelecer a aposentadoria de quem já está em idade de se aposentar. Tá. Aí nós temos o regime de capitalização, né, que é o regime proposto pela reforma que existe hoje, por exemplo, no Chile e em alguns outros países, no qual o contribuinte paga para ter o direito de se aposentar e a aposentadoria proporcional àquilo que ele pagou, né? Existem as contas ali, os fatores. Meio que uma poupança forçada. Uma poupança compulsória, que a gente chama isso. E nós temos o terceiro regime, que na minha opinião é o equilibrado, que é o regime misto, onde você tem elementos do regime de repartição e elementos do regime de capitalização. E esse regime já existe e de certa forma, foi implementado com algum sucesso no Brasil. Você pega, por exemplo, trabalhadores da Petrobras, eles pagam ali a contribuição, a parte de repartição deles, mas eles têm a complementação pela Petros, no Banco do Brasil pela Previ, no próprio setor público hoje, para quem ingressou depois de 2013 já tem o Funpresp. Então, é um regime misto. É um regime misto, que na minha opinião é o mais equilibrado. Porque a capitalização, ela corre o risco de alguma coisa dar errado ali na frente, né? É uma aposta muito arriscada, né, para você, são suas economias de 40 anos. E se esse fundo eventualmente não rendeu o que se esperava, o que as contas diziam, hoje o Chile, inclusive, está revisando dele, né, para tentar migrar também para um regime misto. Né? Nós estamos revendo o nosso para migrar do regime puramente de repartição para o misto e eles do regime puramente de capitalização para o misto. Eu acho que é o mais equilibrado a se fazer. Se você considerar um desconto da contribuição do empregado de 11%, se ele se aposenta aos 35 anos de contribuição, do que ele pagou da aposentadoria mesmo, da aposentadoria dele, durante a vida toda ele não pagou mais de 4 anos do que ele vai receber. Então, ele trabalhou 35, mas não pagou mais de 4 anos de aposentadoria. Essa conta é matemática. Tá. Né? Então, não tem, se você for trabalhar num regime de capitalização pura e simples, você onera ele de tal forma
que ele não consegue custear sequer 10 anos de aposentadoria depois. Então aí você entra mais ou menos num regime de previdência privada, que nada mais é que uma poupança. A previdência privada é exatamente a capitalização. A hora que o seu dinheiro acaba, você não tem mais nada a receber. Então, você contribuiu, olha, você tem esse fundo aqui. O que eles te asseguram? Se você fizer aquelas contribuições, você terá uma renda, uma expectativa de renda vitalícia, por exemplo, um VGBL, uma renda vitalícia de R$1.000, R$1.500. É uma expectativa. O dinheiro acabou, você, por alguma intempérie econômica e o dinheiro acabou, você deixa de receber. Se você viver mais do que o prazo. Ou isso também. Agora, uma questão importante, que pegando o gancho na fala do Dr. Rogério, que o regime previdenciário no Brasil, ele criou uma outra distorção que não tem a ver exatamente com a Previdência, que é a baixa taxa de poupança do nosso trabalhador, da nossa população em geral. O Brasil poupa 14% do PIB. A China poupa 40% do PIB. A Coreia poupa 30%. Boa parte dos países europeus poupam 30% do PIB. Por que eu estou trazendo essa discussão? Porque a poupança por definição, é uma questão de literatura econômica. A poupança ela é o financiador do investimento. E o investimento é o elemento condutor do crescimento econômico. Então, quando nós estamos discutindo baixo crescimento no Brasil, existem por trás do baixo crescimento do Brasil uma incapacidade de financiamento interna ao crescimento via investimentos e que tem a ver com fatores institucionais, aí não só a Previdência, mas um regime de previdência extremamente generoso, no qual as pessoas têm a confiança de que pelo menos o mínimo elas terão, isso desincentiva a poupança dos nossos trabalhadores e principalmente os de baixa renda. Aí eu sei, é muito difícil poupar na baixa renda realmente, diminuir padrão de vida, etc. Mas em outros países, mesmo países de renda média, de renda média para baixo, essa poupança ela existe. Então, a nossa taxa de crescimento, em grande medida também, ela é afetada por fatores institucionais que desestimulam a poupança. E que, portanto, torna oneroso o financiamento ao investimento na nossa economia. E isso vai criar problemas de emprego, efeitos colaterais de todo tipo. Taxas de juros, como nós estamos acostumados. O Brasil, durante muitas décadas, foi o campeão de taxa de juros do mundo. Teve as maiores taxas de juros do mundo. Por quê? Você tinha uma parcela muito pequena de pessoas cuja a poupança tinha que financiar uma parcela muito grande de pessoas. Isso joga o preço do financiamento para cima. E o preço do financiamento é o próprio juro. Bom, acho que deu para esclarecer bastante. O nosso tempo já esgotou. Na verdade, a gente ficaria horas aqui falando sobre isso. A matéria é vasta. Mas eu acredito que no decorrer no andamento que vai acontecendo, a gente pode se reunir aqui num segundo momento, futuramente, aí daqui a uns meses. Vamos esperar o próximo capítulo. Próximo passo. O próximo passo e a gente retorna e continua a discussão, pode ser? Pode, sem problema. E eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui e pedir uma consideração final, uma mensagem para o nosso telespectador, do ponto de vista de cada participante aqui. E a gente começa pelo Benito e fecha lá com o PC. Benito Salomão, economista, doutorando aqui da UFO, especialista em assuntos polêmicos, vamos dizer assim, gerais. A gente queria muito agradecer a sua presença aqui, Benito, mais uma vez, e é sempre bem-vindo. Espero que não seja a última. Muito obrigado, viu? Eu quero aproveitar esse último minuto, então, para agradecer você pelo convite, a Câmara dos Vereadores aqui de Uberlândia, parabenizar pela iniciativa, cumprimentar os nossos amigos aqui, o Paulo César, o PC, Dr. Rogério, dizer que foi um excelente debate, e, eventualmente, quando demandados novamente, é sempre um prazer aqui retornar essas câmeras. Bom, muito obrigado, então. Dr. Rogério Ravanini, advogado previdenciário, primeira vez conosco aqui, espero que não seja a última, vamos esperar os próximos passos aí para a gente retomar esse assunto e trazer o máximo de esclarecimento possível aí para a nossa população, porque
um espaço como esse aqui, aberto, que tem um tempo para se debater, é muito bom. E com pessoas que têm o conteúdo é melhor ainda. Então, eu queria muito agradecer, doutor. Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, Fernando. Agradeço a companhia PC, Benito. Elogiá-lo pela iniciativa, tá? É muito importante essa discussão. Foi um dia muito rico para mim. Aprendi muito, né? Aprendi muito com o Benito, com o PC aqui. E eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, principalmente para os segurados. Aqui nós temos a oportunidade de, em uma hora e alguns minutos, podemos atingir muita gente. No escritório, um atendimento dura em torno de 30, 40 minutos, eu atendo um só de cada vez. Então é uma possibilidade que a gente tem de levar ao conhecimento de um grande número de pessoas essa matéria. Então ela não pode ser calada, esse debate é extremamente importante. E para os segurados, a mensagem é, como eu já disse antes, não precisa sair correndo, não precisa se aposentar na pressa, aguarde o melhor momento, aguarde a votação, veja o que pode beneficiá-lo e o que pode prejudicá-lo. Ainda que seja votada, você pode, se você já tinha o direito de se aposentar, você pode se aposentar a qualquer momento. Muito obrigado. E sempre buscar a orientação de um profissional, né, adequado. E não sair fazendo por conta própria, sem não, dúvida. Né? Tá certo. Bom, Paulo César, vereador, PC, mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado pela sua presença, porta sempre aberta e é um parceiro do Câmara Debate, está sempre conosco. Muito obrigado, PC. Obrigado, Fernando. Obrigado, Benito. Obrigado, doutor Rogério Rabanini, pela oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês. É um prazer enorme. E com certeza hoje nós demos um salto qualitativo, né, de conhecimento, troca de experiências. E agradecer também à população, falar que o nosso mandato está à disposição da população nas diversas áreas, cidadania, educação, proteção animal, saúde, enfim, nosso mandato é um mandato aberto e transparente, com compromisso com as pessoas. Bom, então, muito obrigado, PC. E você em casa, que chegou agora, a gente está falando sobre reforma da Previdência, você pode assistir esse programa no portal da Câmara. Tem um link lá do Câmara Debate para você assistir o programa completo e também nas reprises aqui da TV Câmara Uberlândia. Então, muito obrigado pela sua audiência e a gente volta com o Câmara Debate, com outro tema, em outro momento. Até lá.